Quanto é que você deve investir para receber R$3.000 por mês só com dividendos de ações? Muita gente acha que para ver de renda passiva você tem que ser multimilionário, o que não é necessariamente verdade. A B3 tem quase 4 milhões de investidores, boa parte recebendo dividendos, e segundo a B3, os investidores com dinheiro na bolsa têm uma média de 90 mil. Claro, eles não recebem ainda R$3.000 por mês de dividendos, a gente vai te mostrar o quanto você tem que ter para chegar lá. Mas o fato é que o primeiro passo foi dado por muitos, talvez por você também. Agora, qual o caminho percorrer para chegar nesse ponto aí de 3 mil por mês? Quanto você deve investir todos os meses? É isso que a gente vai te mostrar nesse vídeo, com as ações que estão na nossa estratégia. E quem vai te guiar em tudo isso é o Luca Moura, planejador aqui do Clube do Valor. Presta muita atenção no que ele te falar, já deixa o dedo no like, comenta o que você achou desse vídeo e bora pra ele. Boa, Ramiro, vamos lá então. Bom, a gente já viu que tem muita gente investindo e recebendo dividendos. E a pergunta que fica no ar é qual que é o caminho para a gente chegar nesses R$3.000 por mês com ações que pagam bons dividendos. E primeiro, o importante é a gente entender que R$3.000 por mês é um valor bem realista e até significativo se a gente for parar para pensar como uma renda complementar. E segundo o levantamento das tendências de consultoria, mais de 50% dos domicílios brasileiros pertencem às classes C, B ou A, com uma renda familiar superior a R$3.400. Ou seja, alcançar uma renda de R$3.000 por mês com dividendos representa atingir um patamar de renda compatível com grande parte dos brasileiros. E aí quando a gente vai falar da distribuição de dividendos para que a gente consiga constituir essa renda de R$3.000, existe um mito que pode levar muita gente a se desviar daquele caminho de uma construção de patrimônio realmente sólida e rentável com os dividendos. E a ideia de que, bom, as ações vão pagar os dividendos todos os meses e as ações que pagarem mais dividendos são as melhores. E na verdade a gente entende que quando a gente fala dessa forma existe um certo apelo. E claro, é ótimo a gente imaginar que todo mês vai ter lá pingando um dinheiro, todo mês vai entrar lá uma renda extra, quase que como um reloginho, que a gente sabe exatamente quanto que vai cair, a gente sabe o dia que ele vai cair e, bom, a gente tá falando aqui praticamente de um segundo salário, né? E sim, isso gera uma boa sensação de que a gente tem uma segurança em relação a isso. Só que se eu te disser que se a gente focar só nisso, pode ser um tiro no pé pro teu objetivo de ganhar justamente esses R$3.000 por mês de forma consistente. Ou até mais ainda, quando a gente tá falando aqui de longo prazo. E por que eu tô te dizendo isso? Porque, bom, primeiro ponto aqui que eu preciso ser transparente contigo e que no Brasil a maioria das empresas listadas na bolsa não paga dividendos todos os meses. E quando a gente vai falar da nossa B3, que é a nossa bolsa, existem apenas 17 empresas que costumam remunerar os seus acionistas pelo menos 5 vezes ao ano. E dentro dessas 17, só 3 têm o hábito de pagar dividendo mensalmente. Ou seja, as outras empresas elas não distribuem dividendo? Não é isso. Mas a gente tem que entender que não é uma coisa que vai acontecer todos os meses na tua conta e a gente não tem uma previsibilidade tão grande quanto tu gostaria, muito provavelmente. Só que eu também entendo que é natural a gente pensar que, bom, se o objetivo é ter uma renda mensal com dividendos, o melhor caminho é escolher essas empresas que vão me pagar mensalmente. Só que aqui a gente já começa com algumas desvantagens, sendo a primeira delas que a carteira ela vai ficar muito concentrada em poucos ativos e na prática talvez até em poucos setores, né? Com uma concentração excessiva e aqui transformando basicamente a carteira no oposto de uma segurança, né? Ou seja, uma carteira que não tem diversificação e a gente olhou para um único critério para fazer a escolha. E o segundo ponto é que tu pode acabar deixando de fora empresas que são muito boas só porque o calendário de pagamento delas é diferente. Ou seja, tem empresas super sólidas que estão crescendo, que estão com um bom histórico, que até pagam dividendos trimestralmente, semestralmente e que vão ficar de fora disso se a gente olhar meramente para a construção e para o calendário de cada uma. E por que eu te falo isso? Bom, imagina que tu quer montar o melhor time de futebol, que tu quer ganhar um campeonato que vai ser super importante ali para aquele contexto. E aí, bom, o teu objetivo é fazer gols, né? E aí vai lá e vai colocar o time só de atacante. Os 11 jogadores são todos atacantes. Tu acha que essa é a melhor estratégia? Tu vai escolher os jogadores só porque aparentemente eles são melhores naquilo? E, bom, a resposta ela tá nítida, né? Ou seja, a gente precisa de zagueiros, a gente precisa de pessoas que vão trabalhar o restante do jogo também para que a gente tenha um time equilibrado. E com ações é a mesma coisa. O importante não é o mês que a gente vai receber esses dividendos, mas sim a qualidade e a consistência que a gente vai receber isso para os investimentos que compõem a nossa carteira. Assim como para um time de futebol, a gente quer ter o melhor goleiro, o melhor zagueiro, o melhor lateral, para que a gente tenha um equilíbrio dentro disso. Porque se a gente simplesmente colocar só empresa que paga dividendo lá todos os meses ou só atacantes do nosso time, a gente não necessariamente vai estar tendo os melhores benefícios e tem vários riscos por trás disso. Ou seja, o que realmente importa não é a frequência com que esse dividendo ele vai cair na conta, mas sim a qualidade da empresa que a gente está comprando e qual que é a rentabilidade total que ela vai proporcionar pra gente. E bom, o que é essa rentabilidade total? E essa rentabilidade total, na verdade, ela é a soma de duas coisas. Primeira, os dividendos que essa empresa te paga ao longo do ano, aí eu tô falando do famoso dividend yield, aquele que é anualizado
desvalorizado. E segundo, a valorização do preço da própria ação. E de nada adianta aqui a gente receber um pouquinho todo mês se o valor principal da ação está derretendo, concorda? Ou seja, eu tenho lá um ativo que ele valia R$10, me deu 1, foi para 9, me deu 1, foi para 8, me deu 1, foi para 7. Essa carteira ela não sai do lugar, mesmo que a gente tenha lá a visualização do dividendo. Então a gente tem que entender quais são os fundamentos que estão por trás ali daquele papel. E muitas vezes, uma empresa que ela vai pagar dividendos robusto uma ou duas vezes por ano, que também tem um bom potencial de crescimento no valor das ações, ela sim vai te entregar um resultado financeiro muito maior no final das contas, do que simplesmente uma empresa que vai lá pingar centavos todo mês, mas que na prática não sai do lugar ou até desvaloriza. Bom, e aí a essa altura já ficou claro para ti. Beleza, Luca, entendi. Mas eu realmente gostaria de ter uma previsibilidade de renda, um fluxo mais consistente entrando na minha conta. Como que eu faço para saber isso sem me limitar àqueles ativos que pagam mensalmente? Bom, é isso que eu vou te explicar nesse vídeo aqui, justamente como fazer isso, como montar uma carteira diversificada, e eu vou fazer algumas simulações contigo para te mostrar como que isso na prática funciona. Mas agora que a gente já desconstruiu esse mito lá dos dividendos mensais, vamos mergulhar no que é de fato a estratégia. E para entender como a gente faz isso, eu vou te apresentar a estratégia no Clube do Valor que a gente usa para de fato construir uma carteira que é uma boa pagadora de dividendos. E eu tô falando aqui da nossa máquina de dividendos, que é uma estratégia que nasceu a partir de uma demanda real, onde a gente tinha vários investidores que buscavam uma fonte de renda passiva constante, confiável e que de fato funcionasse no longo prazo, e ao longo do tempo ela se provou muito eficiente. Então a performance dela ela não só acompanha o mercado, como ela supera o Ibovespa com uma certa folga aí no longo prazo, como eu tô mostrando para ti agora aqui nesse gráfico. E na prática, quando a gente olha para esse gráfico, não é nenhum tipo de mágica, é um método que faz com que a gente escolha as empresas de uma maneira que traz eficiência nessa distribuição e empresas que tendem a ser vencedoras no longo prazo. E aqui a gente chega num processo claro, com base em indicadores objetivos e etapas bem definidas. Bom, e quais são essas etapas? A primeira coisa é a gente entender se esse ativo ele tem liquidez suficiente, ou seja, se ele tem um nível de negociação que proporciona pra gente uma robustez dentro desse ativo. E aqui a gente considera pelo menos 3 milhões de reais de negociação diária. Segundo, tem que ter tido um lucro positivo no último trimestre. Então, se uma empresa porventura no último resultado teve aqui um prejuízo, ela vai sair das métricas pra gente colocar ali como uma boa pagadora nos critérios da máquina de dividendos. Em terceiro lugar, a gente avaliar nos últimos 3 anos, vendo se essa empresa ela teve um lucro crescente nesses últimos 3 anos. Em quarto lugar, a gente avaliar quais são as linhas de payout, ou seja, aquela empresa ela lucrou, ela precisa desse lucro distribuir uma parte disso, e a gente avalia as empresas que distribuem de 30% a 500% disso. Quinto critério é onde a gente vai buscar por empresas que sejam menos voláteis, porque a gente entendeu através de backtests que empresas que são muito voláteis tendem a ter muitas variações e nem sempre benéficas no longo prazo. E em sexto lugar, justamente a gente avaliar o histórico dos últimos 3 anos para que essas empresas sejam de fato avaliadas com base nos dividendos que elas distribuíram nesses últimos 36 meses. E aí a partir disso a gente faz um ranqueamento e escolhe as 10 primeiras. E é assim que a gente monta uma carteira com foco em dividendos, sem chutar, sem modismo, sem se basear em notícias, mas sim através de critérios muito claros que eu acabei de te mostrar, que a gente de fato escolhe empresas sólidas com um pagamento consistente, fundamentos fortes e que fazem sentido dentro de uma estratégia de longo prazo. Essa é uma forma que ela é comprovada e testada de forma consistente de investir em ações brasileiras com foco em renda. E é isso que nós aqui dentro do Clube do Valor fazemos. Na prática, independente se é uma estratégia de valorização, de renda ou de qualquer outra coisa que seja, a gente sempre trabalha baseado em estudo, em análises que a gente faz aqui junto com a nossa gestora. Então, se tu quer nossa ajuda para aplicar esses conceitos junto contigo na tua carteira, a gente está oferecendo mais 7 vagas para a próxima semana para quem quer receber um diagnóstico dos investimentos, um 360 gratuito. Ou seja, a gente fazer uma análise do teu portfólio e trazer como que a gente enxerga. Essa sessão é uma sessão que ela vai durar 1 hora, onde a gente vai agregar valor contigo, com um especialista que vai analisar a tua carteira de investimentos, vai entender os teus objetivos e vai te ajudar de fato a montar um plano para melhorar essa performance dos teus investimentos. E essa sessão ela é personalizada e é uma oportunidade única para tu alavancar os teus investimentos com a ajuda de uma das consultorias que hoje é considerada umas 3 melhores do país, de acordo com a XP. Bom, e para participar, basta tu apontar a câmera do teu celular para o QR Code que está aparecendo na tela, preencher um formulário rápido e esperar o nosso contato. E aí até essa altura, tu já entendeu que é possível sim chegar nesses 3 mil reais por mês com dividendos, só que a pergunta que fica é, quanto que tu precisa ter investido para chegar nisso? E aqui a gente tem 2 caminhos, sendo o primeiro deles, investir em ações só porque elas têm uma porcentagem alta de dividend yield, que eu já te mostrei que por mais que seja o caminho mais comum, ele também é o mais arriscado, que é basicamente a gente olhar lá para um filtro de dividend yield, escolher as que são as maiores e ponto. Acabou a nossa estratégia e vamos torcer para isso dar certo. Que seria o caso se a gente simplesmente pegasse uma ação, como eu vou dar o exemplo aqui agora da Petrobras. Vamos fazer um cálculo simples, considerando a cotação atual da Petrobras, o dividend yield dos últimos 12 meses e a média do dividend yield dos últimos
3 anos. E a ideia aqui é entender quantas ações a gente precisaria ter e quanto isso custaria para chegar de fato nesses R$3.000 por mês de renda passiva. E vamos pegar um exemplo prático. Enquanto eu gravo esse vídeo, a cotação está mais ou menos em 31,30. O dividend yield nos últimos 12 meses está mais ou menos em 17,94 e a média dos últimos 3 anos está mais ou menos 37%. E com esses dados, para a gente receber R$3.000 por mês em dividendos, que no caso seriam R$36.000 por ano, a gente precisaria investir mais ou menos R$96.000 em Petrobras a valores de hoje. E aí, para que tu tenha mais exemplos, a gente fez esse mesmo cálculo com mais 4 empresas que são conhecidas: a CEMIG, a CEMIG e o Banco do Brasil. Só que a gente já começa aqui a se deparar com alguns dilemas, né? Que o primeiro deles é que o dividend yield alto não garante uma segurança e nem consistência, né? Porque essas empresas elas podem mudar a política de dividendos, reduzir de fato o que elas vão distribuir, ou pior, que a gente pode ainda concentrar o dinheiro em poucas ações e correr um risco desnecessário. E além disso, esperar grandes retornos no curto prazo, o que na prática não é tão realista, né? Eu vou colocar meu dinheiro lá esperando que as empresas vão triplicar e que eu vou receber muito dividendos, sendo que eu simplesmente olhei para as empresas que estão pagando bem ou as que são famosinhas. Então a gente tem que ter muito cuidado quando a gente faz simplesmente uma premissa que não tem um fundamento muito claro. Bom, e aqui a gente tem o segundo caminho, que é quando a gente utiliza de fato a máquina de dividendos, para que tu não fique refém de quais ações estão pagando mais agora, porque afinal de contas as ações elas podem mudar. E se tu não tiver uma estratégia clara, tu não vai saber se é hora de vender, se é hora de comprar, e isso é o mais importante no final das contas. Saber o que a gente vai manter na nossa carteira e por que a gente está mantendo ela ali. E por isso que a gente tem que ser fiel a uma estratégia. Então dá uma olhada nesse exemplo que eu vou te mostrar aqui na tela agora. Aqui eu estou te mostrando de fato quais foram as métricas da máquina de dividendos em um período de 10 anos aproximadamente, investindo R$260.000 lá no começo. E aí não fazendo nenhum tipo de aporte. E aqui a gente está falando de uma estimativa de renda passiva acima desses R$3.000 por mês no final desse período. E aqui eu quero que tu perceba, esse resultado ele é atingido com muito menos dinheiro quando a gente compara com exemplos das ações únicas. E aqui a gente está falando também de ter mais segurança, porque a gente está trabalhando com uma carteira que ela passa a ser mais diversificada. E aqui espero que eu tenha conseguido te mostrar porque de fato é tão importante a gente ter uma estratégia e porque ela protege a gente de tomar decisões impulsivas. Aqui a gente está falando de uma maneira que tu vai diversificar, que tu vai seguir um plano sólido e que vai investir com consciência, sem depender de nenhum tipo de adivinhação ou de aposta. E além disso, tem um outro detalhe que ele também faz toda a diferença no final. E eu já vou te explicar qual é. Só que antes, se tu quer saber um pouco mais sobre a máquina de dividendos, a gente vai deixar aqui na descrição desse vídeo um e-book gratuito para tu entender um pouco melhor sobre como funciona a máquina de dividendos e como que a gente enxerga um pouco esse cenário. Então, se tu quer dar o próximo passo, entender detalhes sobre como essa estratégia funciona, confere aqui na descrição que o material tá bem legal. Bom, e aí agora vamos falar desse detalhe que faz toda a diferença no teu resultado final. E na prática, eu tô falando aqui do que tu vai fazer com o dinheiro que tu vai receber todos os meses. Esse dinheiro que tu vai ter ali de forma consistente, agora investindo de uma maneira correta, tu pode pegar ele e simplesmente gastar. Ou tu pode usar ele para comprar mais ações, mais boas empresas e acelerar ainda mais esse crescimento da tua carteira. E para te mostrar como isso faz diferença, deixa eu te mostrar aqui 2 estudos. O primeiro vai ser uma análise da Coca-Cola, onde lá atrás, lá em 1919, uma ação custava mais ou menos $40. E aí se tu tivesse comprado uma única ação e guardado até 2012, ela valeria mais ou menos 350 mil. Só que a gente já está falando de um resultado excepcional, né? Só que se a gente tivesse recebido esses dividendos ao longo desse tempo e reinvestido, sabe quanto que isso valeria? E aqui a gente está falando de mais de 10 milhões de dólares. Então a gente saiu de 350 mil dólares para mais de 10 milhões de dólares simplesmente porque a gente reinvestiu os dividendos. Não porque a gente foi lá e colocou mais dinheiro, não. A gente tinha a mesma empresa, a única coisa que mudou foi que a gente passou a ficar recomprando essa empresa durante todo o período. E sim, eu tô falando aqui de uma única ação e te mostrando o poder do que o reinvestimento faz ao longo do tempo. E aí o outro exemplo é um estudo do Jeremy Siegel. Bom, ele analisou o que teria acontecido se a gente tivesse investido $100 na Bolsa Americana lá em 1871, sem fazer nenhum tipo de reinvestimento. Bom, esse dinheiro ele teria virado lá os seus 250 mil dólares até 2011 e se a gente tivesse reinvestido esses dividendos ao longo de todo esse período, o valor ele teria superado aí os 8 milhões de dólares. E sim, de 250 mil para 8 milhões de dólares simplesmente por reinvestir. Aqui eu tô falando de mais de 30 vezes o resultado. Só que aí tu vai me dizer uma coisa que sim, é coerente. Pô, Lucas, ninguém vive mais aí do que 100 anos. E claro que não. O ponto não é nem esse. O ponto aqui é te mostrar justamente que o reinvestimento constante ele faz uma diferença absurda e que o juros composto também tem um papel fundamental nessa conta, mesmo em prazos que eles são menores do que isso. E esse fenômeno ele acontece mesmo com o dividendo ele sendo descontado lá da cotação da ação. Por quê? Porque empresas que são geradoras de
caixa, como o exemplo do Banco do Brasil, por exemplo, elas usam parte do lucro para pagar esses dividendos. E a outra parte, eles já fazem esse mesmo movimento de reinvestir no próprio negócio. Ou seja, se uma empresa ela é geradora de caixa, ela tende a continuar te pagando dividendos, porque afinal de contas ela gera caixa. Se a empresa ela aumenta os lucros, ela tende a aumentar essa distribuição de dividendos ao longo do tempo. E aí entra uma frase do Mark Linkenfeld, que é, bom, se existe uma razão para o preço de uma ação subir, é ela pagar de fato dividendos. Então, no final das contas, não é sobre a gente comprar ações de dividendos, é sobre escolher as empresas certas, com base em critérios qualitativos, como as que a gente usa aqui na máquina de dividendos, porque isso é o que garante que não só tu receba de fato esses proventos, mas que ao reinvestir esses proventos, eles cresçam ainda mais ao longo do tempo e te levem para uma renda cada vez maior. Então, se tu quer transformar a tua carteira com base no que realmente funciona, com base no que é validado, na próxima terça-feira, às 19 horas, o próprio Ramiro vai te dar uma aula gratuita, onde ele vai te mostrar as 3 coisas que tu precisa mudar e ter atenção para que a tua carteira ela consiga dobrar o potencial de retorno e ainda se proteger durante as crises. As vagas elas são limitadas, então te inscreve nesse link que está aqui em cima ou no segundo link da descrição. E aí me conta aqui nos comentários como que tu te organiza para de fato montar a tua estratégia, qual que é a estratégia que tu segue. E se tu ainda não tem uma estratégia clara, aproveita que a sessão gratuita ela ainda está disponível aqui. Então aquele diagnóstico 360 que eu te mencionei, que um especialista do Clube do Valor vai analisar a tua carteira, te mostrar o melhor caminho com base no teu perfil. Então, de novo, clica aqui no link da descrição, agenda a tua conversa e, claro, se tu preferir continuar aprendendo com a gente aqui no YouTube, eu vou deixar um vídeo ao lado aqui que é complementar a esse. Eu te agradeço, um grande abraço e até o próximo vídeo.